Ele é de casa, Deus é amor. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Eu ia desmarcar a palestra hoje, porque eu estou saindo de uma faringite brava. Mas aí eu pensei, lá é o lugar, não é? Eu vou. E já me conectei aí com os médicos todos. Vamos lá. Já chamei o Chan e falei, toma conta aí da garganta que o negócio está sério. E tem palestra a semana toda. Então, todo dia eu ficava lá, chamando eles, né? E ainda estava tomando o remédio errado, tá? Comecei a tomar o certo quarta, então agora vai, né? Muito bom. Vamos falar de aflição? Tem alguém aflito aí? Nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecem o capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. Todo mundo conhece? Bem-aventurados os aflitos é o tema do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu gosto de chamar a atenção para o segundo o Espiritismo? Porque tem gente que fala assim, escuta, a Bíblia de vocês é igual à nossa, né? É o mesmo Novo Testamento, né? Só que sob a ótica espírita. O que significa isso? Olha só, alguém que mora aqui no Embu, você pergunta, e aí, como é que é morar no Embu? Aí a pessoa fala assim, ai, mulher, ruim demais. Não gosto. Para ir para São Paulo tem que pegar um trânsito, Deus me livre, entendeu? Isso é sob a ótica dessa pessoa. E aí você pergunta para o Newton, e aí, Newton, como é que é morar no Embu? Ele falou, nossa, tudo de bom, cheio de espírito lá. E eu tenho muitas contas para pagar, boleto no céu, então lá é o lugar ideal. Então, o Embu segundo o Newton, que é um devedor. Entendeu? Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. E qual que é a diferença da Bíblia tradicional? Não contém o Antigo Testamento, porque para a doutrina dos espíritos, o Antigo Testamento é como se fosse um diário do povo de Deus. Entende? Coisas que aconteciam com o povo, era registrado lá e ficou para que a gente estudasse a história do povo de Deus. E o Novo Testamento é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. Tipo, como dizem os adolescentes, tipo assim, para a gente acordar, tá ligado? É tipo o roteiro, tá ligado? Então é isso. E aí, qual que é a diferença? É o Novo Testamento? É, sob a ótica espírita. Mas qual que é exatamente a diferença? Quando você lê o Novo Testamento, você lê as passagens de Jesus e você vai interpretar do jeito que você conseguir, não é? Eu trabalho com os adolescentes lá na Seara, então, tipo, eles falam para mim assim, meu, mó difícil, velho. Nossa, esse negócio tem que ir no Google, tá ligado? Porque tem umas palavras que é difícil mesmo, né? Já no Evangelho segundo o Espiritismo, tem as mesmas passagens, algumas, né, selecionadas por Allan Kardec, não por acaso, e lá tem a explicação dos espíritos, aí fica bem mais fácil, entendeu? Por exemplo, quando a gente estuda o óbolo da viúva, vocês sabem o que é óbolo? Tá vendo? E aí, se você for na missa e for o padre Fábio de Mello falando, você não vai saber nada mesmo. Porque você não vai prestar atenção nem no óbolo, nem coisa nenhuma. Certo? Pois é. Então,
Óbulo, gente, óbulo é oferta. É o que vocês fizeram agora. Vocês deram o óbulo de vocês aí naquela caixinha, entendeu? Vocês agora, em agosto, deram o óbulo para o pai de vocês, no Dia dos Pais. O óbulo da viúva. Então, onde que a viúva colocava o óbulo, lá na Bíblia? No gasofilácio. Eu vou falar de aflição, então eu já estou deixando vocês aflitos, entendeu? Vocês sabem o que é gasofilácio? É a urna, o lugar onde você coloca o óbulo. Tá vendo? Por favor, acorda, que é para vocês voltarem para casa hoje mais cultos, entendeu? Chega lá e fala, gente, tudo bem aí? Vai ter algum óbulo para mim? Onde fica o gasofilácio? A pessoa vai falar, meu Deus, foi lá no Newton, voltou pior. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter as passagens, só que vai ter explicação, aí fica mais fácil, entendeu? Então, nós vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos fazer uma caminhadinha no capítulo. Como dizem os adolescentes, dar um rolê, tá ligado? Então, assim, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele foi tirado do Sermão do Monte. Vocês conhecem o Sermão do Monte? Alô, alô, Embu? Sim, é assim? Não é assim. Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é a mesma coisa. Já vou contar uma curiosidade para vocês. Lá em Jerusalém, onde foi feito o sermão, não tem monte nenhum, nem montanha nenhuma, acredita? É só um relevinho assim. Então, tem uma amiga minha lá da Seara, a doutora Tereza, que ela disse que ficou bem frustrada, porque ela imaginava, né, uma montanha, né, e Jesus lá em cima. Ela falou, Deus, eu não tenho, é um montinho de nada, viu? Então, Sermão da Montanha, segundo Gandhi, se nós perdêssemos todos os livros do mundo e restasse apenas o Sermão da Montanha, nós estaríamos providos de roteiro moral forever. Já comecei a falar em línguas. Forever significa para sempre. Ok? Então, vocês já estão sabendo o que é gasofilácio, o que é óbolo e forever. Já está bom, né? Então, tá. Jesus subiu naquele monte, que não é tão um monte assim, e foi falando, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Atentem para o verbo. Atentem para o tempo que está o verbo. Nós estamos falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, 2 e 3. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque alcançarão misericórdia. E aí ele vai falando um monte de situações, que são as chamadas bem-aventuranças, e aí ele vai usando sempre verbos no futuro. Não é interessante? Aí a gente vai para o item 4. Aliás, ainda no item 3, justiça das aflições. Toda vez que você está aflita, você fica se perguntando, gente, né? Você tem aí alguma aflição? Está passando algum problema? Só pensa, não precisa... Eu não vou chamar ninguém para dar testemunho, não. Né? Olha, vou contar para vocês tudo. Eu estou entrando na menopausa. Isso é uma aflição. Está passando por algum tipo de aflição? Aí a gente pensa, meu Deus, eu sou tão legal,
como é que pode estar acontecendo, né? Gente, eu não mereço isso, né? Aí você encontra sua amiga, lá na Lojas Renner. Oi, tá boa? Aí fala, ai, menina, ai, tá louco, viu? Encontrei a minha amiga, lá da Seara, essa semana. Aí ela virou para mim e falou assim, ai, Deus, vamos trocar os temas? Eu falei, por quê? Ela trabalha comigo de quarta, lá na Seara. Eu falei, por quê? Ela falou, ai, mulher, o tema de hoje não dá para mim. Caiu para mim, mas é melhor trocar. Eu falei, por quê? Ai, Deus, eu não nos deixeis cair em tentações. Dentro da Renner. Aí, vamos trocar? Eu falei, não vou trocar, porque eu vou para outra sala, o meu tema é diferente. Ela falou, não, mas a gente inventa alguma coisa, aí você troca. Eu falei, mas o que tem a ver trocar? Ela falou, não, eu vou te contar tudo. É que eu comprei uma bota e dividi em 6 vezes. Chegou a primeira prestação, nem usei ainda. Estou aflita, não vai dar para eu ficar falando lá de tentação, para as pessoas, né, resistirem, serem fortes, justo hoje que eu estou assim, ela falou. Eu falei, pois é, justo hoje que é o dia de falar, filha. Não é? E aí, quando você fala de aflição para o outro, a tendência é que você sempre ache que a sua aflição é maior, não é? A pessoa fala assim, ai, mulher, olha, eu acho que eu coloquei chiclete na cruz, viu? Aí a pessoa fala assim, ah, imagina, minha filha, então eu cortei salsinha na tábua dos 10 mandamentos. E aí a outra fala assim, ixi, se você ver a minha história, eu acho que eu fiz striptease na Santa Ceia. Entendeu? Então a gente fica numa competição. E aí lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 5, justiça das aflições. Lembra que eu falei que o tempo verbal era tudo no futuro? Então, os espíritos nos convidam a pensar que se o tempo verbal é futuro, do que Jesus está falando? Porque se a vida não continuar, se não tiver reencarnação, por que está no tempo futuro? Imagina, você vai trabalhar numa empresa e aí o seu chefe fala assim, olha, você está indo bem e você irá ficar melhor. Só que você está sabendo que a firma está falindo. Então, não tem esse futuro. De que futuro Jesus falava? Então, os Espíritos nos convidam, no item 3 do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, para que nós lembremos de que Deus é justo. Se Deus é justo, a causa da nossa aflição sempre será justa. Sempre. Então, a lei é perfeita, Deus é justo. Está passando algum tipo de aflição? A causa é sempre justa. Ainda que nesse momento você não consiga entender de uma forma que abarque todas as explicações, todas as justificativas. Mas é justa. A causa é sempre justa. E na hora que você estiver pronto, às vezes bem a médio prazo, você vai entender. Vai começar a cair um monte de fichinhas. Você vai entender. Agora que é cartão, cai mais rápido. E aí os espíritos, no item 4 do capítulo 5, eles dizem assim, se você está vivendo algum tipo de aflição, causa é sempre justa e só pode ter 2 origens. 2 origens. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Está passando uma aflição? Se pergunte, o que aconteceu nesta vida para que eu estivesse passando isso? Por exemplo, eu não vou no cruzeiro do Newton. Por quê? Porque eu tenho
pavor de água. Aconteceu alguma coisa na minha vida, nesta vida atual, para que eu tivesse pavor de água? Não. Eu morri, eu desencarnei 2 vezes por afogamento. Então, a causa é anterior. Eu já poderia ir, segundo a doutora Elaine De Luca, seria interessante eu ir para eu ver se eu já estou realmente curada. Mas eu ainda não me sinto preparada. Eu me sinto preparada, de repente, para atravessar ali a Ponte Rio-Niterói, sabe? Que é rapidinho, né? Ela falou para eu começar por aquela balsa lá Não, do Guarujá não. Tem uma aqui em São Paulo, lá em Parelheiros, acho. Pois é. Nem sabia que tinha. Ela falou, olha, você vai lá, Deus, é rapidinho. Aí você vê como é que você se sente. Por quê? Quando você tem um trauma dessa natureza, por que você tem medo? Porque você acha que vai morrer. Mas como você já morreu, então o medo continua, só que você sabe que é porque você já morreu. Então não vai ser de novo, não vai ter... Não é a missão do Rambo, sabe? Rambo 2, Rambo 3. Entendeu? Então chega, né? Muito bom. Então, vamos lá. Item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Está vivendo uma aflição, só pode ter 2 origens. Nesta, se não está nesta, está em outra das suas vidas. Muito bem. E aí vem a parte bem legal. Olha só, a maioria de nós, a gente está doidinho para encontrar um culpado, não é não? Nossa, isso é muito interessante. E também, a maioria de nós, quando a gente está procurando esse culpado, é mais ou menos assim, olha. Gente, o que eu fiz para essa pessoa, né? Essa cunhada que não devolve as Tupperware. O que eu fiz? Eu falo isso na maioria das palestras por causa da Tereza, que ela reclama, ela diz que o único problema da vida dela é a cunhada dela que não devolve as Tupperware. Falei para ela... Gente, hoje, em épocas de Tupperware de R$ 1,99, relaxa, né? Deixa essa cunhada. Né? Tereza, um beijo quando você vê minha palestra, que eu sei que você vê. E aí você pensa, né? Gente, que marido difícil. Eu não entro nessa estatística, meu marido é ótimo. É um lindo, maravilhoso, palmeirense. Aí você pensa assim, meu Deus, né? Será que ele me matou? Não é assim? A gente nunca pensa assim, eu matei a pessoa, né? A gente nunca pensa. A gente sempre é a parte boazinha do negócio, não é? Você fala assim, olha, menina, eu vou te falar, minha família, olha, só por Deus, eu não entendo como que eu nasci ali, não é? Você já parou para pensar que sua família inteira pode estar falando isso de você? E pode ser que isso esteja acontecendo agora. A pessoa chegou na sua casa, você não está lá. Menina, cadê fulano? Foi para o centro. E é de cura. Aí a pessoa fala, tá precisando. Aí a pessoa da sua casa, da sua família, fala assim, olha, tomara que volte melhor. Entendeu? Então, vamos ficar ligados, tá? Como dizem os adolescentes, se liga, tá? Olha o meu príncipe aí. Lindo. Ai, gente, eu vou aproveitar. Já, a gente está falando de aflição, dá para a gente enxertar umas coisinhas. Lembrei agora, quando eu falei lindo.
plano espiritual é perfeito. Deus é bom. E quando a gente se deixa ser instrumento, a espiritualidade faz maravilhas. Eu estou atendendo um homem que se separou da esposa, traiu a esposa descobriu nas piores condições possíveis. A pessoa que ele se envolveu destruiu a carreira dele e ele estava muito mal. E aí eu disse para ele assim, o que é a única justificativa hoje que você encontraria para ter forças para sair dessa situação? Aí ele disse assim, ai Deus, acho que só minha filha, viu? Eu falei para ele, então nós vamos pedir a espiritualidade, que através da sua filha consiga alcançar dentro de você aquele potencial que você tem para resistir ao mal e reconstruir sua vida. Ontem, ele foi no consultório, ele chorava. Ele disse, Deus, eu voltei a trabalhar, porque ele estava afastado do trabalho. Disse, Deus, eu voltei a trabalhar e eu queria muito mostrar uma coisa para você. Você disse para mim que não existem coincidências. Eu falei, é verdade. Ele disse, então, voltei a trabalhar e fui a Roma no Dia dos Pais. E aí, nem tinha previsão de ir visitar nenhum lugar, nem nada. Mas a pessoa que estava junto comigo no trabalho é muito católica. E aí falou, vamos lá no Papa, vamos ver o Papa, não sei o quê. Aí ele falou, vamos, né? Não estou fazendo nada. E aí ele disse, olha, eu quero te mostrar, porque a gente não combinou nada. E eu só pensando, será, né? Plano espiritual, tudo, ó. A gente não combinou nada. Menina, você acredita que eu cheguei lá, estava terminando a missa dos pais. Aí eu comecei a sentir uns arrepios no corpo inteiro. Ele não tem religião, tá? Comecei a sentir uns arrepios no corpo inteiro. E aí o pessoal começou a gritar, Francesco! Francisco, tá? Italiano, já estou falando em línguas de novo, tá? Francesco! Aí ele falou assim, Deus, eu gravei um trechinho para você ver. E aí eu também me arrepiei, né? Quando ele me mostrou, o Papa tinha acabado a missa e ele viu o Papa. Sabe aquele ditado? Como que é ir a Roma e não ver o Papa? Ele viu sem querer ter visto, de pertinho. Ele filmou o Francesco, que é uma graça, que é um exemplo para nós, não é? Maravilhoso. E aí o Francesco descendo, assim, mancando, um monte de adolescentes gritando, Francesco, Francesco. Todo mundo se arrepiando, as velhinhas chorando, né? Que a gente chora, tá? E ele disse, Deus, naquele momento, algo aconteceu dentro de mim, porque eu pensava o tempo todo na minha filha. Eu vou ser melhor, eu vou me recuperar e eu vou cuidar da minha filha. E aí eu só dentro de mim pensando na macumbinha do bem, entendeu? Obrigada, obrigada, vocês são tudo de bom, não é? Então, muito bem, mas vamos voltar para as aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Só pode ter duas fontes. E aí a maioria de nós acha que é sempre na vida passada. Já prestaram atenção nisso? Você vira e fala assim, olha, menina, vou te falar, onde eu trabalho, só por Deus. Eu vou te falar, aquele lugar só tem demônio, viu? Só que você está lá, viu? Já parou para pensar nisso? Se a lei é de ressonância, e se você jamais estará fazendo contato com alguém que você não tenha nada a ver, o que você está fazendo lá? Misericórdia. E aí, quando você muda de emprego, tem mais demônio no outro. Já percebeu? Então, alguma coisa você precisa se tocar. Por que você atrai
demônios. O que você vibra? O que está dentro de você? André Luiz, mentor de Chico Xavier, no seu livro Respostas da Vida, ele nos ensina: a vida é o que você deseja todo dia. Criatura, por que você está no meio dos infernos? Aí você fala assim: ai, Deus, eu não entendo, eu sou uma pessoa tão legal, só penso no bem, eu quero ser feliz, eu só quero paz. Você acredita nisso? Porque você quer paz, mas você não assume posturas condizentes com isso. Logo, você não vibra paz. Logo, você atrai esse tipo de confusão. Porque é o que você vibra. A vida é o que você deseja todo dia. Muito bem. Aí a parte mais legal. Se vocês quiserem fazer alguma manifestação, pode. Mas não comigo, tá? Com os espíritos. Olha que legal que os espíritos falam. Lá no item 4, do capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, toda aflição tem uma causa, e se Deus é justo, a causa é sempre justa. Aí vem a parte que eu amo, em negrito. A espiritualidade nos diz assim: só existem duas origens para o seu sofrimento. Causas atuais e causas anteriores. A maioria, olha que legal essa informação, para a gente pensar. A maioria das nossas aflições tem a sua raiz na vida atual. Preste atenção. São os espíritos que estão falando, tá? E aí eles fazem uma listinha. Ô, listinha terrível, viu? Porque eu, gente, com esse nome, né? Deusa. Sobrenome SAMU, igual ambulância. Eu fui ler a lista pensando que estava tudo resolvido. Me achando a pessoa evoluída. Entendeu? Então, você começa a ler a lista, eles elencam, tá? É os espíritos, tá? Se quiser fazer manifestação, tá? Eles vão fazendo uma listinha assim, olha, a maioria das suas aflições estão nesta vida. Aí eles fazem, vamos falar em línguas de novo, né? Eles fazem um checklist. Eles fazem assim, ó, 2 pontos. Então, como eu sou uma pessoa muito legal, tá? Eu vou citar só 3 coisas, pelo amor de Deus, tá? Para vocês saírem daqui com material suficiente até o Natal, combinado? Então, olha só, eles fazem uma listinha. Primeiro item da lista. Vocês conhecem Fábio Júnior? Carne e unha, alma gêmea, bate coração, a metade da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. Aí semana que vem não é mais a metade. Nem da laranja, nem de coisa nenhuma. O que aconteceu? Jesus, Maria, José. Então, primeiro item da lista é os espíritos, tá, gente? Aí vocês vão falar: ai, Deusa, você está falando do Fábio Júnior, coitado. É que ele é uma figura pública, tá, gente? Então pode. É um exemplo atual para a gente pensar. Relacionamentos precipitados. Entendeu? Você conhece a pessoa. Léo Buscaglia, um grande pedagogo italiano, autor de grandes best-sellers da época do Newton. Os livros dele chamavam Vivendo, Amando e Aprendendo. O outro livro chamava Amor. O outro livro chamava Nascido para Amar. Léo Buscaglia dizia assim: você não ama quem você não conhece. Entendeu?
Então, olha só que legal. Os Espíritos falam lá. Primeiro item. Relacionamentos precipitados. Criatura de Deus, você não ama quem você não conhece. Se você está louquinha, com aquele frio na barriga, é ele, entendeu? Você não está amando, você está apaixonada. Paixão do grego patos, que significa doença. Emmanuel, no livro Sexo e Vida, ele nos diz que quando nós temos que encontrar a pessoa certa, nós vamos sofrer um efeito chamado glicerinização. Tá? Glicerinização, quando a gente vai numa paisagem nevada, tipo Bariloche, a gente acorda de manhã, não está tudo coberto, aí bate o sol, aí você vê tudo cristal, lindo, azar. E aí quando o sol derrete o gelo, você vê realmente... Entenderam? É isso. Glicerinização. O Emmanuel não usa esse termo, ele fala de um outro jeitinho, mas é a mesma coisa. Entendeu? Então, ele fala que a espiritualidade joga um pozinho lá na gente. Entendeu? Aí a gente fica meio aquelas cobrinhas do deserto. Entendeu? Você tá apaixonado. Amor é construção. Quando você vai casar, eu já fiz vários casamentos, porque o pessoal espírita, no meio espírita, não tem rituais, né? Então, como eu dou aulas há mais de 20 anos, apesar de só ter 20, os meus alunos me chamam para fazer o ritual, digamos assim, espírita. Eu vou ser a padra. Então, olha só. Quando você vai se unir lá, o padre não fala assim, na saúde, na tristeza, na alegria, não é assim? Pois é. Amor é depois de uns aninhos junto, a pessoa já sabe onde que você tem uma verruga, entendeu? Essas coisas. Aí sim você ama. O filho do Fernandinho Beiramar, numa entrevista para a Glória Maria, ele disse assim, eu desaprovo completamente o que o meu pai faz, mas eu amo meu pai. Entendeu? É por isso que você ama o ex. Entendeu? Com todos os defeitos. Você que ama. Entendeu? E você fala, não quero ver nunca mais. Vai ver. Vai dar de mamar para a pessoa. Porque vai ser seu filho. Você vai achar lindo. Tá? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Isso é outra passagem do Evangelho, vamos deixar para outro dia. Tá? Então, olha só. Relacionamentos precipitados. Você fica doida. Sistema límbico, parasimpático e simpático, alagando seus órgãos vitais, não é? Aquela cachoeira adrenérgica. Quem aqui já se apaixonou, gente? Misericórdia. Não disfarça. Não é? Dá aquele negócio na barriga. Ai, você só pensa na pessoa. Você tem assunto dia e noite, noite e dia. Não é assim? Falar ilimitado. E aí você chega em casa e fala para sua mãe assim, mãe, é ele, alma gêmea, mãe. Aí sua tia chega e fala assim, menina, menos. Aí quando sua tia sai, você fala para sua mãe assim, idiota, não casou? Não tem filhos, nunca amou. E aí está querendo azedar. Está embaçando. Entendeu? E aí você vai, depois de um mês, né? Um mês é bastante, hein? Aí você vai morar junto. Senhor,
misericórdia. Toalha molhada em cima da cama, pasta de dente aberta em cima da pia, aquele copo de suco que o indivíduo tomou e está em cima da mesa da sala e que ficou duro, o negócio ressecou o suco, aquela pessoa que não coloca as coisas dentro do lixo. Não é? Gente, tem problema no braço, o lixo está aqui, não é? Pelo amor de Deus, e hoje tem lixinho que você só pisa assim, o negócio abre, misericórdia, não é? Entendeu? Aí você fala assim, meu Deus, onde que eu estava? Você não estava, você não queria ver. E também não deu tempo, porque um mês é muito pouco. Você não conhece, entendeu? Então, amor é construção. E aí a alma deixa de ser gêmea, deixa de ser a tampa da panela, né? Então, vamos refletir melhor. E aí, quando não dá certo, a pessoa vira e fala assim, gente, o que eu fiz para Deus? O que Deus tem a ver com isso? Para! Deus nos deu inteligência e livre-arbítrio, criatura. Eu estou atendendo uma moça que ela quer porque quer abortar. E aí, a gente está fazendo um monte de macumbinha do bem. Eu já apelei assim de tudo. Já falei até para ela, olha, de verdade eu falei. Ó, se em última instância você decidir tirar, você não tira e me dá. Você tem o bebê que eu quero, eu vou criar. Nem avisei para meu marido, estou avisando agora. Mas eu sei que ele quer. Aí... É amor, né, meu amor? Viu? Então, estamos conversando sobre a parte dos relacionamentos. Posso passar para o segundo item? Antes de passar, deixa eu só falar uma coisinha, que é tudo de bom. Não existem ex. Tá bom? Quem nos ensina isso é Dr. Jim Haddam, um dos maiores físicos da atualidade, autor do livro Mentes Interligadas. Uma vez, nossas auras entrelaçadas jamais se desentrelaçarão. Se reconcilie. Se reconciliar não é você ir lá beijar na boca dele e casar de novo, tá? É não desejar o mal. É não pôr lenha na fogueira. Já viu isso? Você põe lenha na fogueira, aí depois você culpa Deus, que sua vida está assim, está assado. Né? Na hora que você está investindo libido em denegrir a imagem do outro, você está desgastando a sua libido, o seu fluido vital. E aí você fica com a imunidade baixa e começa a ficar com as doencinhas. Entendeu? Então, pensa no seu ex, na sua ex, e coloca no colo de Maria de Nazaré. #partiu. Entendeu? Estou falando sério, gente. Estou falando sério. Se cuide. Cuidar de você é entregar o outro para Deus. Você é responsável pela sua história, então cuide de você. André Luiz nos ensina no livro Respostas da Vida que o único mal a temer é o que está dentro de nós. Tá? Então, se você está vendo só coisa ruim lá fora, o que está acontecendo dentro de você? Fica atento com você, tá bom? Esse é o primeiro item. Alma gêmea, a música é linda, tá? Mas na prática, na doutrina dos espíritos, nós sabemos que não existe alma gêmea. E outra coisa, nós estamos num planeta de provas e expiações, tá bom? Então aqui nós vamos ter problemas todo dia. Até o último dia, quando desencarnarmos, porque ninguém morre.
André Luiz nos ensina no livro Sinal Verde, lição de número 20. Neste planeta é assim, vencido um problema, respire fundo, erga a cabeça, porque o próximo está a caminho. Entendeu? Então, como diria o rei, só emoções. Então, a gente vai tirar de letra, administrando melhor, assumindo o nosso protagonismo. Né? Olha o que é que ele está fazendo comigo. Olha o que você deixa o outro fazer com você. Não é assim? O que é combinado não sai caro, gente. Então, a gente vai combinar para a gente se relacionar melhor. Eu lá em casa é Palmeiras, meu marido Palmeiras também. Então, é a cor da cura, está tudo certo. Entendeu? É isso. Ele falou hoje, do que você vai falar, hein? Eu falei de aflição. Ele falou, então não fale do Palmeiras. Fale de qualquer outro. Vamos para o segundo item. Vocês perceberam que eu não tossi nenhuma vez? Obrigada, Jesus. E os médicos do espaço. Então, segundo item. Olha, os homens vão achar que esse segundo item é só para as meninas, tá? Mas é para vocês também. E eu vou refrescar a memória de vocês se vocês não se ligarem, tá ligado? Então, olha só. Segundo item. Imprevidência. Má administração. Entendeu? Do tutu. Da bufunfa. Do verdinho. Entendeu? E aí os homens já pensam, as mulheres são gastadeiras, só pensam na bolsa, no sapato. É verdade, mas tem homens que só pensam em carro. Aí quem está pensando assim, não sou eu, então no que você pensa? Pode falar, pode pensar aí. Né? Na camisa de jogo, eu tenho um paciente que ele coleciona. Camisa de jogo, de time é muito caro, gente. Né? Então, olha só, o que Deus tem a ver com isso, gente? Fala sério. Você fala assim, eu vou comprar. Está precisando? Não estou precisando. Não é? Deus, mas eu mereço, eu trabalho para caramba, não sei o quê. É verdade. Mas faz a conta direitinho. Entendeu? E olha só, eu estou me incluindo nisso. Se eu não me incluir, quando terminar a palestra, meu marido vai falar comigo. Vai me chamar ali, vai falar, pequena. Ele me chama de pequena. Vocês viram o tamanho dele, né? Então, eu estou me incluindo. Vou lá, vejo aquela bolsona, aquele sapato. Ai, meu Deus, que lindo! Mas, ultimamente, eu estou muito evoluída. Pode perguntar para ele. Eu entro e saio, não compro. Fui no outlet outro dia, consegui sair ilesa. Falei, gente, tô ótima. Não é? Então, a gente consegue. Você precisa mesmo, aí você se atola. Né? Outra coisa, tenta pensar nos reveses da vida como sendo, às vezes, necessários para você cair umas fichinhas. Nós temos um amigo, e eu vou citar o nome dele, porque ele me autorizou. Nós temos um amigo na Seara que se chama Luciano, e ele faliu 7 vezes. 7 é um número cabalístico, viu? Espiritual, é verdade. Aí ele contou para a gente na Seara, e ele disse que sempre que a gente quisesse dar esse exemplo, que ele não se importava. Ele faliu 7 vezes. Ele é engenheiro, ele tinha uma empresa de construção 7 vezes. Aí ele disse que na 7ª vez ele se ajoelhou um dia dentro do banheiro e falou para os céus: que eu preciso aprender com isso? Qual é a lição? Eu preciso ter coragem de perceber qual é a lição. E ele nos contou isso muito emocionado.
Ele disse que naquele dia... Sabe aquela música do Gilberto Gil? Quem quiser falar com Deus... Nossa, arrasei, gente! Marisa Monte, que se cuide. Lembra dessa música que ele fala? Tenho que ficar a sós. Tenho que sei lá o quê, né? Desatar o nó da gravata do desejo. Aí ele disse que naquela hora ele recebeu a resposta dentro dele. Você não pode ser rico de bens materiais desta vez. Porque toda vez que você está com um carro bom, com a conta boa, viajando, você humilha as pessoas. Você constrange os seus funcionários. Todas as pessoas que trabalharam com você lhe odeiam. Então você precisa, desta vez, abaixar a cabeça. E só vai ser possível você, pobre. E até hoje, ele está pobre. De bens materiais. E milionário de bens morais. Porque ele está na Seara há mais de 20 anos conosco, dando aulas, dando seu testemunho, criou 5 filhos, todos homens de bem. Então, é isso. Está passando um perrengue? Se pergunte. Qual que é a sua parte nesse latifúndio? Todo mundo quer um filho bonzinho, obediente, que faça evangelho no lar. Mas você está construindo isso todo dia? Você sabe que ali tem um espírito imortal que veio com tendências e pendores? Você sabe que de 0 a 10 o psiquismo dele é moldável? O que você está ensinando para ele? O meu paciente ontem me contou, ele é separado, e aí a filhinha dele vai para a casa dele. Aí ele me contou que ela que dá as ordens. E aí eu falei assim, me dá um exemplo? Aí ele disse assim, olha só, ela fica bem, porque lá em casa é como se fosse uma colônia de férias. Entendi. Por isso que ela não gosta de ficar com a mãe, ela prefere lá. É colônia de férias, não tem regras. Entendi. Aí ele disse assim, mas olha, ela é bem inteligente, essa menina. Você sabe que eu fui falar para ela, hora de tomar banho, porque daqui a pouco é hora de dormir. Aí ela virou para mim e disse, não, papai, me deixe. Quando eu começar a chorar, aí você vê. Olha só, ali tem um espírito imortal que veio com tendências manipulatórias. E aí, quando ela perceber que ela é a sua majestade, a rainha, a reencarnação dela está praticamente abortada. E o responsável é você. Porque se não precisasse de papai e mamãe, filhos nasceriam em árvores. E já maduros. Então, você está passando aflições com esse filho, você se pergunta, o que você plantou nesse terreno? Tá bom? Revista Nature. Não é revista Nature. Eu já ia falar de outro físico. Não é esse. O livro se chama Efeito Lua de Mel, Dr. Bruce Lipton, página 95. As crianças de 0 a 10, falei isso aqui para o Newton na última vez. As crianças de 0 a 10, essa notícia é fresquinha. O livro nem está no Brasil ainda. Toda criança de 0 a 10, as ondas do eletroencefalograma que prevalecem são ondas tetas. As ondas tetas são consideradas hipnagógicas, ou seja,
Quando alguém vai fazer você entrar em estado de consciência alterado, coloca você em ondas tetas e incide sobre o seu psiquismo. Toda criança de 0 a 10 está, na maior parte do tempo, em ondas tetas, para que o papai e a mamãe desta vida coloquem as informações atuais. André Luiz já havia nos ensinado isso. O livro é Missionários da Luz, o capítulo 12, tá? Dr. Ricardo de Bernardi também no seu livro Gestação Sublime e Intercâmbio. Só que a gente não deu crédito. Ah, é um espírito falando. Pois é, agora a ciência está comprovando. De 0 a 10, papais, mamães, vovôs e vovós são responsáveis por aquele espírito que está ali. Contei para o Newton também da outra vez que a minha paciente me contou que a neta dela chegou na casa dela e falou assim: mamãe, por que lá na casa da mamãe... Não, vovó, por que lá na casa da mamãe eu posso falar todos os palavrões e aqui não? Olha que interessante. Então, ela já sabe que na casa da mãe ela pode fazer o que quiser, mas na casa da avó tem regras. Então, não adianta você se escorar no fato de que você não é pai nem mãe. Ah, não sou pai nem mãe, né? Então deixa. Deixa não. Na hora que estiver sob a sua responsabilidade, você vai fazer a diferença. Então, esses exemplos que eu dei já fazem parte de um dos itens do Evangelho lá. Capítulo 5, item 4. Quando os espíritos estão elencando as causas atuais das aflições. Seu filho tem tudo, mas não tem Deus. E aí, como é que fica? Bill Gates é um grande exemplo para nós. Apesar dele dizer que não acredita em Deus, meu marido diz que não acredita nisso. Meu marido acha que ele fala isso, que é para não se declarar partidário de nenhuma religião. Ele diz que não acredita em Deus. O pai dele tem um livro maravilhoso, um presente para o Dia dos Pais fantástico. Se você não deu nenhum para o seu pai, trate de dar. O livro se chama Desperte para a Vida, Bill Gates Sr. É um livro pequenininho. E o pai do Bill Gates conta, né? O Bill Gates, ele preparou os filhos, ele aparelhou os filhos para que eles construíssem a sua história. Não deu nenhum patrimônio. No inventário do Bill Gates não tem nome de nenhum dos filhos. Todo o patrimônio que ele construiu é dele. Ele aparelhou os filhos para eles irem trabalhar e construir sua própria história. Bill Gates e Melinda Gates fundaram a Fundação Bill e Melinda Gates. Sabe qual é o lema da fundação? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é paradoxal? Ele não acredita em Deus, quem que vai cobrar? Não é? Não é legal a gente pensar isso? Pois é. E sabe o que ele faz com o dinheiro na fundação? Ele prepara aqueles espíritos todos que não tiveram pais, Bill Gates e Melinda Gates. Não é maravilhoso? Mas a gente não faz isso com os filhos. A gente poupa. E aí, quando a gente poupa, a gente tem todos esses problemas que a gente está tendo, que a gente está vendo, o aumento de suicídios, os adolescentes todos perdidos, sem sentido para a vida. É o terceiro item, eu acho, da lista lá que os espíritos colocam. E aí eu vou comentar o quarto item para a gente já ir finalizando. O quarto item é bem legal. Eu falei para vocês, né, que eu sou até o terceiro ou quarto, porque a gente vai se identificando, né? Você lê e fala assim, meu Deus, pensei que eu estava melhor. E aí você vai se encaixando nos itens todos, entendeu? Então não está bom, não. Você vai voltar para esse planeta, viu? Porque tem gente que fala, eu quero evoluir, porque aí eu não volto mais. Você vai voltar.
Ah, vai. Pode dar uma olhadinha lá, faz o checklist lá, que você vai voltar. A coisa está feia. O próximo item da lista que os espíritos colocam como sendo as causas atuais das aflições. Eles dizem, eles matam a cobra e mostram o pau. Fazem um elenco lá. Olha só, eles dizem para a gente atentar para as doenças. De onde vêm as doenças? Doença nenhuma pega você. Entendeu? Você está descendo a Raposo Tavares, esbarra numa diabetes. Não é? Não. Então, os excessos de toda ordem vão gerar doenças. E aí você come, depois você tem um problema e você fala, mas eu não mereço. O que Deus está fazendo comigo? Ontem eu estava atendendo um adolescente e ele está com pressão alta. E aí ele disse para mim que a avó dele ia levar ele no médico, que ele está com pressão alta e tal e tal. Aí eu perguntei para ele, você sabe o que é pressão alta? Aí ele falou, sei. Eu falei, então, pressão alta é a chapa quente, sabe? Sabe quando a gente fala assim, a chapa está esquentando? Pois é. Por que a sua chapa está quente? Falei para ele, olha, se você for no médico e o médico for muito sensato, né? É bom a gente trazer ele para o obreiro, se ele existir. Isso aí. Eu falei para ele, se ele for muito sensato, sábio, ele vai explicar para você que o seu corpo é a vitrine da sua alma. O corpo não faz coisa nenhuma. Você só põe na prateleira do corpo o que está acontecendo no seu espírito, que é você. O jeito que você está processando as coisas, você vai somatizar no seu órgão, no seu ponto G, vamos dizer assim. Certo? Então, a sua cunhada, aquela da Tereza lá que não devolve as Tupperware, né? Você, cada vez que você vê a sua cunhada, ai, meu Deus, vou dar churrasco domingo, aí ela vem de novo, não vai devolver a Tupperware, que eu sou muito infeliz, nananã. Você está alagando o seu organismo com aminas cerebrais. E você está causando gastrite, pode evoluir para uma úlcera, né? A sua cunhada, essa mesma, no Natal de 1990, falou que você estava gorda. Ela já esqueceu que falou isso. E você está até hoje. E cada vez que você lembra dela... Então, você não está fazendo nada com ela, você está fazendo com você. Já pensou se eu ficar o tempo todo pensando no que o menino falou de mim ontem? Estou pensando só mais ou menos. Entendeu? Então começa a dar uma azia, né? Doutora Elizabeth Kubler-Ross, no seu livro A Roda da Vida, ela diz assim, uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. Então, pelo amor de Deus, pensa. As maiores causas estão nesta vida. Quais são as causas anteriores? São aquelas que você não encontra solução de forma mais imediata. Por exemplo, uma deficiência. Por exemplo, a perda de um ente querido, de forma que você considera prematura, não é? Então, esse tipo de perda, esse menino que eu estava atendendo, que eu falei para vocês, a mãe dele desencarnou, teve câncer, e o pai dele, segundo ele, não é um Abrastemp.
E ele ficou com a avó. Só que a avó é velhinha. Então ele fica todo dia pensando que se a avó dele morrer, ele vai ficar sozinho. E aí a chapa esquenta, a pressão sobe. Concorda? Pois é. Então não está na outra vida. O que está na outra vida é a prova dele ser órfão. O desafio dele ser órfão tem a ver com outra vida. Eu estou atendendo uma menina que vai extirpar os ovários. Ela tem 4 anos. Aí eu pergunto para vocês, nesta vida, o que essa menina fez para ter que extirpar os ovários? Com 4 anos não deu tempo, gente. Entendeu? Então, isso é uma causa anterior. Se pergunte. Se pergunte. O paciente tomou tanto Viagra que está ficando cego. Isso tem a ver o quê com a outra vida? Ele não está aceitando que ele está envelhecendo. Ele não está aceitando, ele está apostando nos instintos. E a vida material é efêmera. Você não vai resolver tudo fazendo sexo de manhã, de tarde e de noite. Se você estiver assim, você está doente. Entendeu? Então, olha que interessante. Ele se entupiu de Viagra, teve um monte de prazeres efêmeros e agora, por responsabilidade dele, ele vai ter que ficar cego para que ele olhe para outras questões, para as questões imperecíveis da vida. Eu fui fazer um exame de sangue, gente, há um tempo atrás. E aí a moça me reconheceu, falou, você aqui. Pensou que eu estava trabalhando lá. Aí eu falei, eu vim fazer um exame de sangue. Ela falou, foi Deus que mandou a senhora aqui hoje. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou com uma funcionária, ela está desesperada. Você pode ir lá conversar com ela? Aí eu falei, gente, eu nem estou em trabalho, né? Mas eu vou lá. E aí eu fui. A mocinha estava arrasada, porque o pai dela, ela, sei lá, ela devia ter entre 20 e 30 anos, essa moça. Ela disse que o pai dela chegou para a mãe dela, naquela semana, e falou para a mãe dela que ia se separar, já estava namorando, ia se separar dela, porque não queria ficar com uma mulher que não tem mais fogo. E a moça estava arrasada, porque a moça que o pai estava tem a idade dela. Então, ela estava muito mal. Tinha acabado de descobrir, porque o Facebook é uma bênção. O Facebook é um instrumento de Deus, tá? A internet é uma bênção. Nós é que usamos de forma inadequada. Bênção de Deus. A gente consegue resolver problemas vários que levariam anos. Na época do Newton era assim. Né? Pois é. E aí, sabe o que aconteceu? Todos nós gostamos de uma vingancinha básica, tá? Por mais que a gente não admita. A gente ainda não evoluiu para isso. Sabe o que aconteceu? A moça que se envolveu com o pai dela teve menopausa precoce. Legal isso, né? Pode rir, gente. A gente não evoluiu ainda. Pois é. E agora ele vai ter que sair procurando outras que tenham fogo, outras que tenham fogo, outras que tenham fogo. Não é assim? Pois é. Então a gente precisa pensar, não é? Vamos lembrar disso. Uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. E agora, para terminar, vamos lembrar que a maioria de nós estamos enredados em crenças. Crenças todas são destrutivas. E por que são destrutivas? Quem nos ensina isso é Dr. Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença.
você se prende numa crença, você molda a sua biologia. Entendeu? Você está doentinho, presta atenção. Que tipo de crença você tem alimentado, tá? Doenças de toda ordem. Porque quando a gente fala doença, a pessoa já pensa só no corpo, um órgão deformado. Não, doença de qualquer ordem, principalmente mental. Olha só, mulher nasceu para sofrer. Isso é uma crença, gente. Se na hora que você estiver falando isso, tiver uma mulher no mundo que não está sofrendo, então você está reencarnada num planeta onde a mecânica quântica, que é lei, é Deus se expressando através da lei, postula que tudo no universo são possibilidades. E aí você enfiou na cabeça que mulher nasceu para sofrer. Porque sua mãe repetiu isso na sua cabeça. E aí você fica atraindo situações de sofrimento para você corroborar sua crença. E ainda põe a culpa em Deus. Tudo que acontece, você fala, não te falei? Bem que eu te falei, mulher nasceu para sofrer, minha filha, eu já estava esperando. Né? Eu atendi uma moça e ela disse para mim assim, estou com câncer de mama, mas eu já esperava isso. Eu falei, como assim? Ela disse, minha avó teve, minha tia também. Então eu já estava tranquila, eu ia ser mesmo a próxima da lista. Biologia da crença. Enfiou na cabeça, você vai somatizar. Entendeu? Por que toda crença é destrutiva? Porque a verdade absoluta do universo, a única, é Deus. Todo o resto são possibilidades. Aquela pessoa que vira e fala assim, olha, na minha vida tudo é muito difícil, minha filha, não vem nada fácil. É uma crença isso. Se nessa hora que você estiver falando isso, tiver uma pessoa que as coisas fluem, que vem tudo com tranquilidade, então é só uma crença sua. E você vai continuar ralando, porque é o que você acredita. Né? Isso não é para mim. Você já decidiu que isso não é para você, então não vai ser mesmo. Você vai vibrar isso e vai continuar atolada nisso. Aquela pessoa que vira e fala, com essa idade... Isso não é coisa para gente da minha idade. Espírito não tem idade. Invista em você. Você é imortal. Nós já aprendemos isso com o Inácio. Inácio Ferreira, psiquiatra, desencarnou. E no livro Do Outro Lado do Espelho, ele fala isso. Através da psicografia de... Carlos Bacelli, ele disse que a vida toda atendeu louco e pensava que ia chegar no plano espiritual e ia dar uma relaxada. E aí chegou lá, o mentor dele, o Odilon, chamou ele e mostrou uma ala assim, parecido com obreiros, viu? Falou para ele, olha, é aqui que você vai ficar. E ele disse, mas esse povo todo dormindo aí, o que eu vou fazer com esse povo todo? Ele disse, você vai trabalhar com a experiência que você tem para acordá-los. Um monte de gente que viveu acreditando que ia dormir o sono eterno. E aí está lá dando uma dormida básica. E o doutor Inácio Ferreira, com todo o aprendizado, com toda a experiência, vai acordar aqueles espíritos para eles caírem na real. Nunca tão bendito, não é? Então, gente, qual é a sua crença? Qual é sua crença? Eu estou trabalhando há não sei quantos anos, eu odeio o que eu faço, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Você vai agradecer o que você faz por enquanto, tá? Porque é de lá que você está se beneficiando e, em paralelo, você vai buscar o que você realmente quer. Não faça isso com você.
Porque aí você vai ser um chato insuportável, você vai ser aquela pessoa naquele trabalho que ninguém aguenta, ninguém quer ir passar com você na sua sessão, ninguém merece. Você vai ser aquele médico que não gosta do que faz. Você vai ser aquele advogado que não gosta do que faz. Você vai ser aquele professor que vai fazer mal para os seus alunos. Todas essas aflições têm raízes nas nossas escolhas atuais. Vamos pensar nisso, tá bom? E para fechar, a frase de Jesus, que eu acho maravilhosa, que está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito obrigada. Espero vocês lá fora com meus livros, meus DVDs. Muito obrigada. 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 Espetacular, né? Isso é espiritismo, isso é ser cristão. Não é fazer palestra chorando. É chorando de rir. É isso mesmo. Nós temos que lembrar até de Jesus como alegria dos homens, não na cruz. É por isso que eu amo de paixão quando vem a Deus aqui, quando vem o Manolo. É isso. Isto é ser cristão. É a gente aprender e se divertir. A vida é uma grande escola, depende da gente querer aprender. Não é mesmo? Fala sério. Esse livro que ela citou, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, é o livro no qual nós nos baseamos na primeira viagem do navio para fazer o seminário dos 2 dias. Esse livro é bárbaro. A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Vale a pena. Esse livro acabou praticamente com o projeto Genoma. Acabou com a genética, provando que nós criamos a nossa realidade. Que tudo que acontece conosco é baseado não na genética, mas na epigenética. O que nós contribuímos para a mudança da expressão do gene, não da cadeia do gene, da sequência do gene. É espetacular. É um livro fácil de ser lido, um pouco difícil de ser entendido, mas muito fácil. Mas leiam estudando esse livro. A Biologia da Crença é um livrinho. Não é muito... Ele é um biólogo espetacular, que é considerado o pai da epigenética. Tem, acho que ainda tem aí na livraria, viu? Tem, né, Adri? Tem na livraria. Espetacular. Comprem este livro e leiam, estudem esse livro. E na próxima viagem do navio nós vamos também abordar parte da obra de Bruce Lipton, Deepak Chopra, Amit Goswami e Fritjof Capra. São alguns físicos, outros biólogos e médicos que estudam a nova medicina, a medicina do futuro, que é a medicina da alma. Como diria a doutora Marlene Nobre, que desencarnou há uns 2 anos e meio atrás, saúde é a perfeita harmonia da alma. Ela não é saúde, ela não fala em momento algum na definição do físico. Ela define saúde com a perfeita harmonia da alma. É essa medicina que a gente pretende que um dia esteja nos consultórios médicos, nos hospitais, que é o grande sonho da gente. Ter aqui na Obreso um hospital que possa mostrar que a medicina do físico depende da medicina da alma e da mente. Não é verdade? Então, agora, para a gente poder começar o trabalho, vamos fechar os olhos e levar o pensamento até Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer não a Ele, mas quem nos trouxe a lei. Vamos agradecer desta forma a Moisés da Torá, das tábuas sagradas da lei. Vamos agradecer a todos os grandes filósofos da antiguidade, a Sócrates, a Platão, Aristóteles e a Hipócrates, pai da medicina. Vamos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Vamos agradecer ao querido Maomé,
a profeta Muhammad, pelas 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer do fundo dos nossos corações a Santa Igreja Católica, a grande responsável por chegar até todos nós 2000 anos depois, os ensinamentos dele, de nosso amado Mestre Jesus. E assim, vamos reverenciar ao grande Francisco de Assis, ao incrível Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro santo da Igreja, a trabalhar na diversidade religiosa. Vamos agradecer a São João Paulo II e a elas, as divas do amor ao próximo, a Madre Teresa de Calcutá e a irmãzinha querida, Evangelho Vivo da Bahia, a razão de nossa casa existir, a nossa queridíssima irmã Dulce. Vamos agradecer por esta doutrina que tanto nos conforta ao professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, e a ele, ao grande médium de Jesus. Poucos entenderam a dor humana como ele. Ele, o maior dos brasileiros, lá de Pedro Leopoldo, lá de Uberaba, lá das Minas Gerais, ao nosso querido Chico Xavier, a nossa gratidão. E, por fim, vamos agradecer a São Lucas o Lucano, que, de acordo com alguns autores, reencarnou aqui no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua equipe, que nós hoje confiamos os trabalhos de cura, de autocura desta manhã. E assim vamos recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que cai sobre nós. Muita luz. Luz de todas as cores, luz de todas as frequências. Muita luz que lentamente vai caindo e vai penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpando a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz e equilíbrio frontal. Higieniza o laríngeo, humaniza o cardíaco, que equilibra o gástrico, esplênico, completando de energia de cura, de autocura, o básico, o genésico, e que acende de uma só vez todos os milhares de pequenos chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim, nós somos luzes, o Mestre disse, nós somos luzes. Vamos sentindo esta energia de cura, chegando ao corpo físico, artérias, veias linfáticos, células trabalhando, receptores de membrana celular apostos, organelas citoplasmáticas como uma grande usina, mitocôndrias produzindo e armazenando energia de cura, de autocura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica, harmônica, rítmica, impossibilitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar, podemos curar uns aos outros. Nosso Mestre Jesus diz, vós podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, com força, coragem e fé. Nós somos, sim, caminho, verdade e vida. E assim, já sentindo os efeitos da cura que ora se concretiza. A cura daquele órgão que tanto me incomoda.
que me fez vir a Obreiros nesta manhã. Vamos agradecer a Mestre Jesus, do fundo dos nossos corações, numa só voz, num só coro, através deste hino de amor que Ele nos ensinou e que certamente um dia ainda irá unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade num só coro de Pai Nosso que estás nos céus. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Vamos trabalhar. Até já!